Depois de conquistar o título carioca de 1923 com uma campanha impecável e uma equipe recheada de jogadores negros e brancos das camadas populares, o Vasco começava a escrever um novo capítulo do futebol brasileiro. O Rio de Janeiro, na condição de capital federal, servia de vitrine. A façanha vascaína levou uma mensagem contra o racismo e o preconceito social para todo o país, revoltando os clubes que comandavam a Liga Metropolitana e monopolizavam os títulos do futebol. No fim daquele ano, os jornais cariocas começaram a criticar a entidade sob o discurso de que era preciso manter a moral do esporte. Nos primeiros meses de 1924, os clubes das elites romperam com a Liga Metropolitana e criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, cujos fundadores foram América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O Vasco da Gama foi convidado para fazer parte da nova liga, mas com algumas condições. Dentre elas, a exclusão de 12 de seus jogadores considerados pela AMEA como indivíduos despossuídos de condições morais para a prática do esporte. Dia de jogo, mas São Januário está cheio. Hoje o clube recebeu os novos reforços para o Campeonato Brasileiro. Tony, Toninho, Raniel e Macedo. Todos são atacantes, mas a expectativa maior veio do céu. Foram 3 anos e meio longe do Vasco, clube onde o Edmundo se projetou. Hoje, o atacante continua em alta e volta como reforço mais importante para o Campeonato Brasileiro. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui e agradecendo aos pessoas do Vasco de antemão ao torcedor, né, que só eles estarem aqui dando esse apoio, para mim já é gratificante demais. Depois da festa, Edmundo ainda teve disposição para participar de um coletivo. Mas a torcida vai ter que esperar mais um pouco para ver o ídolo em campo. O Vasco precisa depositar até segunda-feira 3 milhões de reais na conta do Flamengo. Só aí, Edmundo vai saber o dia da estreia no campeonato. Não, isso é com a diretoria, mas espero que seja o mais rápido possível. Você estrearia amanhã mesmo? Ontem. Edmundo é o animal! Edmundo é o animal! Edmundo é o animal! Do projeto Vasco 2000. 3 anos e meio depois, Edmundo retorna com todo o brilho e pompa ao clube que o lançou para a fama. E desta vez, é ele que tem toda a responsabilidade de levar o nome do Vasco, de novo, ao topo do futebol. Sozinho não vou conseguir nada, mas com o grupo, junto, né, nós vamos conseguir isso aí. Eu acho que essa é a hora que o Vasco está num momento difícil, um momento ruim, mas que está apostando tudo nesse ano, nesse projeto do Vasco 2000. Quer dizer, isso para mim é muito gratificante fazer parte de um projeto maravilhoso como esse. Uma coisa já é certa, o bad boy que insultou a torcida do Vasco quando ainda era do Flamengo foi perdoado pelos mais fanáticos, desfilou a nova camisa com 100% de apoio moral. Vocês já esqueceram aquele jeito? Foi com o Flamengo lá, o time tem uma doença ali naquela camisa que estraga o cara. Já estragou tantos jogadores, ele veio, o time dele é aqui mesmo, a casa dele é aqui. Agora é esperar o Vasco depositar 3 milhões na conta do Flamengo na segunda-feira para Edmundo poder estrear na terça-feira contra o Palmeiras em São Paulo. Até lá, ele vai se preparando psicologicamente para não decepcionar a torcida que o recebeu de braços abertos. Eu acho que hoje aqui eu tenho amigos, pessoas que cresceram comigo, que eu conheço desde quando eu tinha 12, 13 anos. Então são pessoas que me conhecem, já sabem o meu temperamento, sabem o meu jeito de agir, de pensar, e que vai ter um pouco mais de compreensão. Quer dizer, eu vou ser aí a força que eles estavam precisando, né, dentro do campeonato, dentro para começar a competição. E eu também preciso dessa força que eles vão me dar. O bad boy, numa promessa de fase de paz, ainda arrumou fôlego para começar a desenferrujar. A corrida é para recuperar os 40 dias em que ficou parado e entrar em sintonia com os novos companheiros de equipe. E agora é hora de estar junto ali com os companheiros, pedir a bola, passar a bola para alguém, isso é gratificante. Ontem, o retorno de Edmundo ao Vasco deixou clara mais uma transação de muitos reais. Nas arquibancadas, o torcedor esqueceu as fases negras do polêmico craque e o recebeu de braços abertos. 3 anos e meio longe do Vasco, um período de confusões dentro e fora do campo. Mas será que a emoção do retorno ao clube, onde se projetou, vai acalmar a fera?
Tudo isso é uma coisa muito forte, muito gratificante para mim, que vai me dar essa força que eu preciso para, sei lá, voltar a ser aí o grande jogador que eu sempre fui. Edmundo ainda participou de um coletivo e mostrou que vai valorizar os 5 milhões de reais, preço do seu passe. Mas o torcedor ainda vai esperar para ver o craque em ação. O Vasco tem que depositar 3 milhões de reais na conta do Flamengo até segunda-feira. Só então ele pode estrear, provavelmente na terça-feira, contra o seu ex-time, o Palmeiras. Quem sabe é uma nova fase do craque, mais uma chance dele mostrar que em campo o que vale é a arte da bola no pé. O Estatuto da AMEA tinha como um de seus principais objetivos impedir que clubes montassem equipes competitivas com jogadores das camadas populares. Para isso, permitia que se exercesse um poder de exclusão de forma extremamente preconceituosa, baseando-se no critério do analfabetismo e das condições de natureza da profissão dos atletas. O então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, decidiu por não excluir os jogadores vascaínos. A negativa representou o repúdio total da entidade ao racismo e ao preconceito social. O futebol carioca ficou dividido. De um lado, o campeão da cidade, do outro, os 4 grandes clubes da AMEA. As multidões continuavam a comparecer aos jogos do Vasco. Retornando para a Liga Metropolitana, o clube conquistou mais uma vez o campeonato carioca, e de forma invicta. Por ser o time que somava mais pontos nos últimos 3 anos, o Vasco ganhou a posse definitiva da Taça Constantino. Neste mesmo ano de 1924, impulsionados pela tentativa dos ditos grandes clubes em enfraquecer o Vasco, os dirigentes vascaínos já debatiam seriamente a compra de um terreno para a construção de um estádio próprio, enxergando como meio de obter total autonomia para o clube. Em defesa de sua política de seleção de jogadores sem quaisquer discriminações e no intuito de se ver livre dos onerosos aluguéis de estádios, no dia 28 de março de 1925, o Vasco assinou uma escritura de compromisso de compra e venda do terreno, onde seria erguido o Estádio Vasco da Gama. Ao verem que, mesmo fora do campeonato organizado pela Associação Metropolitana, o Vasco da Gama mantinha-se forte, os clubes daquela liga não encontraram outra solução senão convidar novamente o Gigante da Colina para fazer parte dela. Dessa vez como clube fundador, contando com todo o seu elenco. Uma batalha havia sido ganha, mas a guerra seria vencida em 1927. Adquirido o terreno para a construção do estádio em 28 de março de 1925 e tendo pago a sua última prestação em 6 de outubro, os dirigentes vascaínos hastearam o pavilhão do clube no local do futuro estádio, no dia 20 de dezembro daquele ano. Após esse esforço inicial, era preciso angariar recursos para o erguimento do estádio. Iniciava-se uma campanha histórica para a construção da Casa Vascaína. As 3 principais ações nesse intuito foram uma gigantesca campanha para atrair novos sócios, que ficaria conhecida como Campanha dos 10 mil, contribuições individuais de vascaínos e vascaínas e o lançamento de debêntures no mercado, ou seja, títulos de créditos ao portador. A chamada Campanha dos 10 mil foi um verdadeiro manifesto dirigido pelo clube aos seus torcedores nos meses iniciais de 1926. O Vasco buscava atingir a extraordinária marca de 10 mil sócios. Uma das iniciativas para facilitar o aumento do quadro associativo foi a suspensão do pagamento da joia, valor pago na filiação da pessoa junto ao clube. O sucesso da campanha vascaína foi estrondoso, ultrapassando a marca dos 10 mil no ano de 1927. O Vasco se tornaria o clube com o maior número de sócios do Rio de Janeiro. Contribuições individuais também foram atividades incentivadas. Era uma campanha nitidamente popular, com a participação de condutores de bondes, pessoal de bares e restaurantes, funcionários públicos e gente do comércio em geral. Vascaínos mais abastados também contribuíram com altos valores para a realização do tão sonhado estádio. Destaque para o comendador Antônio de Almeida Pinho, então dono da Fundição Progresso, que doou pomposa quantia financeira e materiais diversos para a construção.
Somada a essas ações, houve também o lançamento de debêntures no mercado. Autorizado pelo Ministério da Fazenda, o Vasco empreendeu o maior projeto financeiro já proporcionado por uma entidade esportiva, no qual o clube pagou ao seu investidor juros de 9% ao ano. A liquidação total dos valores a serem pagos ocorreu ao final dos anos 40 do século XX. Claro, a responsabilidade é muito grande. 2 minutos, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! 1000 gols, Romário, 1000 gols, Romário! Ele abraça o Benjamin, abraçado por todos os companheiros. O momento histórico do futebol brasileiro. O Brasil inteiro está vendo. O mundo inteiro vai saber. É difícil Romário, dizer para quem é gol, mas com certeza. Romário. As pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, meus pais, meus filhos, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e agradeço a todos vocês aí por estar aqui. Também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Papai do Céu. Você merece, meu irmão. Você merece. Valeu. Parabéns. O Pelé, quando marcou o Rio, fez um pronunciamento. Você tem alguma coisa para falar no momento? Concomitante a essas ações, no dia 17 de abril de 1926, foi assinado o contrato com a construtora Christiane Nielsen. As obras tiveram seu pontapé inicial no dia 6 de junho, com o lançamento da pedra fundamental, no qual foi inserida uma cápsula do tempo, na área do futuro estádio. Dentre outras autoridades, estiveram presentes o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Alaor Prata, e o presidente da CBD, atual CBF, Oscar Rodrigues da Costa. O ritmo das obras foi acelerado, apesar das tentativas de dificultarem a façanha vascaína. O Vasco solicitou a importação do cimento belga, que era de melhor qualidade em comparação ao cimento nacional. Inesperadamente, a importação foi barrada. Uma surpresa, afinal, outras entidades já haviam feito esse tipo de solicitação para grandes empreendimentos e os pedidos foram atendidos. A solução encontrada para vencer esse obstáculo foi reforçar ainda mais as estruturas do estádio. Para cada parte de cimento, 2,5 de areia e 3,5 de pedra britada. Nada parava o Vasco. O clube erguia o seu gigante de concreto. Em menos de 10 meses, daria ao Brasil o maior estádio da América do Sul. Tarde de 21 de abril de 1927, o Vasco dava ao Brasil o maior estádio da América do Sul. Naquele dia ensolarado, os 40 mil torcedores que acompanharam a inauguração ficaram impressionados com a beleza e a imponência do estádio vascaíno. Em especial, a sua fachada chamava a atenção de todos. Ela foi obra do arquiteto português Ricardo Severo da Fonseca e Costa. Produzida no estilo neocolonial e ocupando cerca de 274 metros de frente para a atual General Almério de Moura, a fachada é ornamentada por desenhos em azulejos, obras de arte fabricadas pelas mãos do desenhista e pintor igualmente lusitano Jorge Colasso. Coube ao aviador português Major José Manuel Sarmento de Beires o ato simbólico de cortar a fita inaugural ao lado do presidente do Vasco, Raul da Silva Campos, e do presidente da Confederação Brasileira de Desportos, Oscar Rodrigues da Costa. O presidente da República, Washington Luiz, também estava presente e assistiu aos eventos do dia da Tribuna de Honra. A partida de futebol da inauguração, disputada pelo Vasco contra a equipe do Santos de São Paulo, significou pouco se comparado ao que representava aquele marco histórico. O Vasco, em resposta àqueles que queriam diminuí-lo e enfraquecê-lo, e igualmente em resposta àqueles que gostariam de ver o futebol marcado pelo racismo e pelo preconceito social, fez surgir um verdadeiro templo do povo. O estádio, além de jogos do Vasco, passou a receber partidas de outros clubes e da própria seleção brasileira. Com a sua história de fundação singular e a sua utilização ao longo do tempo como palco de grandes manifestações populares e marcos importantes para o país, a Casa Vascaína escapou da serventia tradicional de arena esportiva e se colocou, no decorrer de sua gloriosa existência, como parte da história política, social e cultural brasileira, tornando-se um verdadeiro patrimônio nacional.
No estádio vascaíno, Getúlio Vargas assinou a lei que instituiu o salário mínimo em 1940 e anunciou a instalação oficial da Justiça do Trabalho no Brasil em 1941. Em eventos como a comemoração do Dia da Independência, o maestro Heitor Villa-Lobos regia corais orfeônicos com milhares de jovens e crianças de escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. A tribuna de honra teve a presença de outras figuras importantes da política nacional, como Luiz Carlos Prestes, Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, João Goulart, entre outros. Na Casa Vascaína também foram realizados desfiles de escolas de samba, shows de bandas internacionais e grandes eventos religiosos. Em São Januário, os vascaínos e vascaínas já riram, choraram, se alegraram e sofreram. O lendário estádio completa 90 anos em plena forma e pronto para muitas outras batalhas e títulos que estão por vir. De forma um tanto quanto sarcástica, o tempo nos reservou uma grata surpresa na contemporaneidade. 90 anos se passaram e somos nós que podemos nos orgulhar de dizer que, dos clubes grandes do Rio de Janeiro, o único a ter estádio próprio, com condições de receber partidas oficiais de futebol, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês estavam indo no dia da final. O que passava pela tua cabeça nesse trajeto? Passava assim, eu tinha muito medo de tomar gol no início do jogo. Falar, pô, gente, tomar gol no início do jogo, a torcida vai fazer uma pressão. Me emocionou. Eu pensei que não ia ter aqui um impacto, mas teve um impacto legal. E pela primeira vez desde o título, Donizete voltou ao estádio do Barcelona. E tremi. Caramba. Foi aqui que eu fui campeão da Libertadores da América. Sem dúvida mexe um pouco com a cabeça, né? Vi que isso aí tava tudo lotado. Uma euforia como jamais se viu. Já estive aqui várias vezes fazendo eliminatórias de Copa do Mundo da Seleção Brasileira e jamais vi um estádio viver uma noite como essa. Quando nós chegamos no estádio, tava com uma fumaça tremenda, ardia até os nossos olhos, aí nós não entramos. A gente trocou de roupa aqui fora, porque eles jogaram fumaça aqui dentro do vestiário. Você pode ver, a torcida fica muito próxima aqui. Então foi uma pressão danada em cima da gente. A gente trocando de roupa aqui, os caras cuspindo, jogando pilha, jogando um montão de coisa em cima da galera. Conversamos sobre isso, né, com os mais novos, para não entrar na pilha. Eu acho que uniu mais o time ainda, porque a gente falou, é guerra, então vamos partir para cima dos caras. A gente sabia que o nosso time era melhor e se nós jogássemos futebol, o Vasco ia ganhar. E conseguimos, dentro de campo, esfriar toda aquela pressão fora de campo, dentro de campo nós esfriamos. Com sabedoria, com inteligência e com bom futebol e com gol. Olha o lançamento para o Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha, Luizão. Capricha, Luizão, capricha. Gol do Vasco! E nessa baliza nasceu também o último gol do Vasco naquela Libertadores. Foi uma jogada aqui, o Juninho Pernambucano jogou a bola entre a defesa e o Quinones tentou me bloquear, mas eu coloquei o corpo e chutei aqui. Essa trave e o goleiro. Eu bati na diagonal, ele entrou aqui. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Aí eu vim aqui, imitei a Pantera aqui assim. Mas os últimos minutos do jogo foram cheios de tensão do lado de fora. Ele me expulsou no finalzinho, eu fiquei naquela ansiedade aqui mesmo no cantinho, assim, não acabava. E eles fizeram um gol ainda e me deu mais nervosismo ainda. Mas aí quando ele acabou, eu saí correndo, só sei que eu saí com a loucura, saí abraçando meus companheiros, fomos lá comemorar. Aí a coisa só foi festa, né? O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Fui contratado para disputar a Copa Libertadores e tá aí, realizamos o sonho. Acho que cumpri meu papel. Fico assim muito contente de ter tido essa oportunidade de levantar o maior troféu que o Vasco já ganhou em toda a sua história.
Quando eu fecho os olhos assim, no final do jogo, eu escuto muito, campeão, campeão. Essa loucura aí que eu sinto. O que eles não esperavam durante a volta é que uma conquista tão grande teria uma recepção à altura. E a gente vai construindo a dimensão daquilo ali. E quando você chega e sobe no carro de bombeiros, e a gente sai e vê a rua entupida, a gente... é inacreditável. Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. A gente era garoto, né? A gente queria se divertir dentro de campo, né? Hoje eu tenho a dimensão do que foi a conquista da Libertadores. Tua imensa torcida é bem feliz, norte-sul deste país. Nem todos os jogadores conseguem um título desse e eu tenho esse orgulho de dizer que sou campeão da Libertadores. Profissionalmente é a coisa mais importante da minha vida. Acho que isso resume. No remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal.